Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edivaldo de Arte. Nós vamos hoje fazer uma videoaula um tanto quanto diferente, tá bom? Que a gente vai resolver algumas questões do estilo do Enem sobre o grafite, que foi o assunto que nós estudamos na aula anterior. Então eu peço que vocês, por favor, peguem um papel, uma caneta e vão anotando as possíveis respostas de vocês, tá? Aí no final vocês me dizem quantas questões vocês acertaram, quantas vocês erraram, e a gente debate isso lá na nossa sala de aula do Google Classroom, tá bom? Algumas questões aqui foram elaboradas por mim, eu fiz no estilo, né, que o Enem costuma cobrar. Outras são questões do próprio Enem mesmo, uma bem atualizada, inclusive, que caiu no Enem de 2019, e nós vamos debater aqui sobre esses assuntos. Vocês vão perceber que em alguns momentos as questões elas vão abordar outros tipos de arte, tá? Então ela vai precisar de um certo conhecimento cultural de vocês, tá bom? Vamos lá. Questão número 1, uma questão que eu fiz aqui em 2019. Diz assim: o muralista brasileiro Eduardo Cobra terminou na segunda-feira, 11, a produção da releitura tridimensional do Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Lembra disso daí? Essa obra que a gente viu ano passado, quando a gente estudou o Renascimento? Muito bem. Para o Miss Experience, o novo Museu do Estado de São Paulo. A obra do artista tem 27 metros de comprimento por 4,5 metros de altura e fica na entrada principal do museu, que apresenta a mostra Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, que segue até 1º de março. Gente, antes de a gente resolver a questão, eu queria dizer para vocês que eu vou repassar o site para vocês verem essa mostra aí online. Dá para você visitar o museu online, tá? E ver essa mostra 500 anos do Leonardo da Vinci. É muito legal. Eu queria que vocês realmente visitassem, tá bom? Depois eu passo o site para vocês lá pelo Classroom. Muito bem, mas vamos resolver agora a questão. Gente, o Enem, ele faz o seguinte. Ele chama de texto tanto essa parte escrita quanto a parte visual, porque um texto ele não precisa realmente ser feito com letras, viu, gente? Com palavras, com escrita, ele pode ser um texto visual. Então ele geralmente vai chamar de texto 1, a parte de cima, e a imagem vai ser o texto 2, tá bom? O que nós temos na imagem? A representação da obra que está falando aí, que é o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Muito bem, qual é a pergunta? O texto e a imagem remetem à ideia de que a obra de Cobra é metalinguagem artística quando, ao utilizar a técnica do grafite, o muralista faz uma releitura e homenagem à obra de outro grande artista, no caso Da Vinci. Letra B, que apesar de Cobra estar fazendo um plágio da obra de Leonardo da Vinci, há permissão artística para isso por se tratar de grafite. Letra C, que o grafite muralista é pouco original, pois precisa se inspirar na arte do passado. Letra D, que a arte se renova através das mesmas obras ao longo do tempo, com artistas contemporâneos revisitando os do passado. E a letra E diz o seguinte, que enfim a obra de Da Vinci, o Homem Vitruviano, será democratizada para o público em geral, já que nem todos podem ir à mostra 500 anos de um gênio ou visitar os museus onde as obras dele estão expostas. Gente, toda vez que vocês forem resolver uma questão de arte, prestem muita atenção na imagem e prestem bastante atenção também ao que se pergunta. Se for uma coisa que não tem nada a ver com os textos, você descarta logo, tá bom? É preciso ter atenção também às palavras e o significado delas. Ou seja, aquilo que eu falei no início, você vai precisar ter um certo conhecimento cultural. Coisas que você foi aprendendo ao longo da sua vida, tá? Para resolver a questão. Então vamos lá. A letra A diz o seguinte, que a obra de Cobra é metalinguagem artística. O que significa metalinguagem artística, gente? O que é a função metalinguística lá em português? É um texto que fala sobre texto. O que seria metalinguagem artística aqui? Uma obra de arte que fala sobre uma obra de arte. Bom, é isso, né? O Cobra está aqui falando sobre a obra de... Ele está fazendo uma obra de arte que fala sobre a obra de arte O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Mas vamos continuar lendo a questão. Quando, ao utilizar a técnica do grafite, o muralista faz uma releitura e homenagem à obra de outro grande artista, no caso Da Vinci. Essa questão parece certa para mim, né, gente? Mas vamos seguir para ver se as outras estão erradas. Apesar de Cobra estar fazendo um plágio... Opa, gente, não é plágio, né? Até a própria alternativa acima está falando que não é plágio, é uma releitura. O que é releitura? É pegar uma obra já feita e dar uma nova característica para ela, né?
É como o Marcel Duchamp fez quando ele colocou um bigode na Mona Lisa. Vocês devem lembrar desse assunto do ano passado. Então não é plágio. Plágio é uma cópia que a pessoa faz na cara de pau de outro, né? Vamos em frente. C. Que o grafite muralista é pouco original, pois precisa se inspirar na arte do passado. Não, gente, não tem problema nenhum em um artista se inspirar na arte do outro. Isso não mostra falta de originalidade. Inclusive é uma homenagem que se faz, né? Vamos em frente. Que a arte se renova através das mesmas obras ao longo do tempo, com artistas contemporâneos revisitando os do passado. Essa questão aqui também faz sentido, tá bom? Ela também faz sentido, é verdade essa afirmação, que a arte se renova através das mesmas obras ao longo do tempo, com artistas contemporâneos, ou seja, artistas da atualidade, que revisitam os artistas do passado. Mas vamos em frente. Temos duas alternativas por enquanto, letra A e letra D. Que, enfim, a obra de Da Vinci, o Homem Vitruviano, será democratizada para o público em geral, já que nem todos podem ir à mostra 500 anos de um gênio ou visitar os museus onde as obras dele estão expostas. Essa questão aqui não é muito verdade, né, gente? Porque a imagem do Homem Vitruviano já foi foram feitas releituras dela diversas ao longo do tempo, então nós não podemos considerá-la como certa. Bom, professor, e agora? Tem duas alternativas que estão contando a verdade. Mas, gente, preste atenção na pergunta, né? No enunciado da questão. Ela está falando o texto e a imagem remetem à ideia de. Apesar da letra D, ela está dando uma afirmativa correta, a letra A está falando sobre o texto e está falando sobre a imagem. A obra de Cobra é metalinguagem artística, ou seja, aí está falando, é uma obra sobre uma obra de arte. Quando ao utilizar a técnica do grafite, o muralista faz uma releitura e homenagem à obra de outro grande artista, que no caso é Leonardo da Vinci. Então, quando vocês estiverem indecisos entre duas questões, perguntem a si mesmo qual delas faz mais referência ao texto e à imagem que está apresentada. Portanto, a nossa resposta aqui é a resposta A. Vamos em frente. Qual foi que vocês marcaram aí, hein? Sejam sinceros. Questão do Enem 2009. 4 olhos, 4 mãos e 2 cabeças formam a dupla de grafiteiros, os Gêmeos. Eles cresceram pintando muros no bairro do Cambuci, em São Paulo, e agora têm suas obras expostas na conceituada Tate Gallery, em Nova York. Prova de que o grafite feito no Brasil é apreciado por outras culturas. Muitos lugares abandonados e sem manutenção pelas prefeituras da cidade tornam-se mais agradáveis e humanos com os grafites pintados nos muros. Atualmente, instituições públicas educativas recorrem ao grafite como forma de expressão artística, o que propicia a inclusão social de adolescentes carentes, demonstrando que o grafite é considerado uma categoria de arte aceita e reconhecida pelo campo da cultura e pela sociedade local e internacional. A pergunta diz o seguinte: no processo social de reconhecimento de valores culturais, considera-se que, lembre-se, sempre retornem ao texto. Letra A. Grafite é o mesmo que pichação e suja a cidade, sendo diferente da obra dos artistas. B. A população das grandes metrópoles depara-se com muitos problemas sociais, como os grafites e as pichações. Letra C. Atualmente, a arte não pode ser usada para inclusão social, ao contrário do grafite. Letra D. Os grafiteiros podem conseguir projeção internacional, demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais. E a letra E. Lugares abandonados e sem manutenção tornam-se ainda mais desagradáveis com a aplicação do grafite. Essa uma está muito fácil de resolver, porque o texto está falando que o grafite ele deixa os ambientes abandonados mais agradáveis. E ele está falando também de 2 artistas brasileiros que agora estão fazendo sucesso lá fora, lá em Nova York. Qual seria a alternativa para a gente marcar aqui? A A, que diz que o grafite é o mesmo que pichação, essa a gente nem leu o restante dela, né? Passa em frente, não é a mesma coisa. Letra B. A população das grandes metrópoles depara com problemas sociais como os grafites e as pichações. Grafite não é um problema social, né, gente? Letra C. Atualmente, a arte não pode ser usada para inclusão social, ao contrário do grafite. Se o grafite é arte, essa questão ela se contradiz. Letra D. Os grafiteiros podem conseguir projeção internacional, demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais? Sim, sim e sim. Muitos grafiteiros brasileiros estão expondo e criando suas obras fora aqui do Brasil, né? Nos diversos continentes, nos diversos países. Então, a nossa resposta aqui
é a letra D. Essa daqui é uma questão interessante, gente, do Enem 2017, porque ela vai exigir de você 2 tipos de conhecimento. Além do conhecimento artístico sobre grafite, o conhecimento artístico sobre outro tipo de arte. Vamos lá. Olha, foi aquilo que eu falei para vocês. O Enem considera a imagem como texto. Ele chama de texto 1 o grafite aí do espeto, que está no Museu Afro-Brasil. E texto 2, um texto escrito aqui. Paulo César Silva, mais conhecido como Espeto, é um grafiteiro paulista, envolvido com o skate e a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 1999, pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos, ao passar por diversas cidades do norte e nordeste do Brasil em uma turnê com a banda O Rapa. A pergunta é o seguinte, né? A questão diz o seguinte: o grafite do artista paulista Espeto, exposto no Museu Afro-Brasil, ou seja, o texto 1 aqui, né, exposto no Museu Afro-Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos, letra A, na influência da expressão abstrata. Essa arte parece abstrata para vocês? Eu consigo ver uma mulher, né, carregando uma coisa, eu li um galo, uma igreja. Se eu consigo definir as figuras, essa arte não é abstrata. Na representação de lendas nacionais, deixa eu ver se tem alguma lenda aqui, o lobisomem, sereia, saci, não tem. C. Na inspiração das composições musicais. Diz aqui que ele viajou com Rapa. Não diz que ele se inspirou na música deles, né? Então, em frente. Nos traços marcados pela xilogravura nordestina de literatura de cordel. Opa! O que é a literatura de cordel? É um tipo de literatura feita no Nordeste, né? Onde eles ilustram esses livrinhos de literatura de cordel com esse tipo de imagem, esse tipo de gravura aqui que é chamado de xilogravura ou a gravura em madeira, né, gente? Inclusive, eu vi recentemente, né, por acaso, que tem um quarto no programa Big Brother Brasil com esse tipo de ilustrações aí, né, que são essas xilogravuras da literatura de cordel, que o quarto era chamado de quarto cordel, e depois que eu fui perceber isso, né? Então, gente, olha só. A resposta certa aí é a nossa letra D, nos traços marcados pela xilogravura nordestina na literatura de cordel. O cara pegou as imagens, né, comuns da literatura de cordel, o Espeto pegou e transformou elas em grafite. Olha só, é uma arte falando sobre outra arte. Mais uma vez, uma questão parecida com aquela lá, né, do cobra. Só para a gente constatar, letra E, nos usos característicos de grafismo dos skates. Isso não é grafismo de skate, né? É grafismo de literatura de cordel, então sigamos em frente. Vejam só, gente, uma questão que chama de texto 2 imagens. Texto 1, Toca do Salitre, no Piauí. O que é isso daqui? Vocês já viram isso lá no primeiro ano. Pintura pré-histórica, né? Pintura rupestre. Texto 2, é um grafite, arte urbana, foto, Diego. Ok? Muito bem, vamos em frente. Essa daqui é uma das questões mais difíceis de hoje. O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre estes 2 tipos de pinturas murais, tais como: quais são os elementos comuns que ele quer saber entre a arte rupestre e entre o grafite? O que há de comum entre a arte rupestre e entre o grafite? As imagens podem nos auxiliar aqui, professor? Podem. Vamos ver. Letra A. A preferência por tintas naturais, em razão de seu efeito estético. É essa a resposta, gente? Não, porque não é comum entre os dois. A arte rupestre usava tintas naturais, mas o grafite não. A inovação na técnica de pintura, rompendo com modelos estabelecidos. Me diga uma coisa, com que modelo estabelecido estaria rompendo a arte rupestre se ela foi o primeiro tipo de manifestação artística? Então não é a letra B. Letra C. O registro mural do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. Faz sentido para vocês? Para mim faz. Vamos guardar essa questão aqui, essa alternativa. Letra D. A repetição dos temas e a restrição de uso pelas classes dominantes
Gente, nem as imagens e nem o texto falam nada sobre classe dominante, tá bom? Vocês sempre têm que prestar atenção nisso quando forem resolver questões do Enem. E o uso exclusivista da arte para atender os interesses da elite. Gente, não fala nada disso aí no texto, não está dizendo nada que as elites, né, elas tomaram conta da arte. De fato, isso aconteceu, né, toda essa cultura eurocêntrica que nós estudamos, né, na arte moderna, mas não é a questão aqui. Qual é a resposta aqui? O registro mural, ou seja, o registro numa parede, num muro, num lugar de acesso público, do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. Sim, uma bem contemporânea, que é o grafite, e a outra super antiga, que é na Toca do Salitre, no Piauí, a pintura rupestre. Questão número 5. Gente, essa questão aqui é uma questão novíssima, né? Caiu no Enem em 2019 e ela é muito interessante porque ela exige um conhecimento básico sobre grafite. Vamos ver. Tem uma imagem, né, de um grafite feito no muro e tem um texto embaixo. Fala-se aqui de uma arte criada nas ruas e para as ruas, marcadas, antes de tudo, pela vida cotidiana, seus conflitos e suas possibilidades, que poderiam envolver técnicas, agentes e temas que não fossem encontrados nas instituições mais tradicionais e formais. Gente, está falando de uma arte que é feita nas ruas, uma arte urbana, uma arte para todo mundo ver, uma arte democrática, né? Que ela vai fugir o quê? Ela não vai ser encontrada como essas artes, instituições tradicionais de arte. Qual é a instituição tradicional? Um museu, uma galeria, né? Que é uma coisa mais formal, onde esses lugares sim são mais elitizados, né? Geralmente são pessoas que têm mais poder aquisitivo que vão. Diz a questão: a manifestação artística expressa na imagem e apresentada no texto integra um movimento contemporâneo de... Marquem a resposta de vocês aí. Letra A, regulação das relações sociais. Letra B, apropriação dos espaços públicos. Letra C, padronização das culturas urbanas. Letra D, valorização dos formalismos estéticos. Ou a letra E, revitalização dos patrimônios históricos. Sempre, sempre, sempre atentem à imagem e ao texto. Essas questões são principalmente de interpretação, que exigem, logicamente, o conhecimento artístico. E do que fala exatamente esse texto e essa imagem aí, gente? Ela fala sobre a regulação das relações sociais. Não fala isso no texto, não fala isso na imagem, não é essa a resposta certa. Letra B, a apropriação dos espaços públicos. Tem a ver, gente, com grafite se apropriar do espaço público? Tem muito a ver, pois o espaço tradicional do grafite é um espaço público, é um espaço democrático, é um muro, é um lugar onde várias pessoas vão poder contemplar a arte. Vamos guardar essa alternativa aí para ver se ele acerta. Letra C, padronização das culturas urbanas. Gente, o texto ou a imagem está falando sobre padronização? Não, a arte ela pode se expressar de diversas formas, né, gente? E não está falando aí sobre uma cultura de modo geral, está falando sobre o grafite. Letra D, valorização dos formalismos estéticos. O que seria um formalismo estético, gente? Uma coisa formal? Uma academia de arte. O grafite é um estilo de arte ensinado nas academias? Ele é um estilo tradicional de arte? Não, ele é um estilo relativamente novo e revolucionário. Então não é a letra D. Revitalização dos patrimônios históricos. O grafite serve para isso? Pode servir, sim. Um lugar que está mal feito, né? Todo destruído, pode ser renovado com a arte do grafite. Mas é disso que está falando o texto, essa questão em si? Não, né, gente? O que há de mais básico e mais essencial no grafite? O grafite é feito apropriando-se dos espaços públicos, portanto, a resposta correta, letra B. Caiu uma questão dessa lá no Enem, você tem a obrigação de saber responder. Vamos em frente. Essa daqui foi uma questão que eu fiz em razão de uma polêmica que surgiu, tá bom? Vamos lá. Os muros da Avenida 23 de Maio, na cidade de São Paulo, já foram considerados a maior obra de grafite da América Latina. Em 2015, o local tinha mais de 5 quilômetros de paredes grafitadas.
No início deste ano, as paredes da 23 de maio ficaram mais cinzas. O prefeito João Dória decidiu apagar os grafites em uma ação que faz parte do programa Cidade Limpa, que visa combater a poluição visual. Esse parêntese com reticência dentro, gente, significa que foi retirado uma parte do texto, tá? Que era para ficar um pouco mais sucinto aqui o texto para a questão. A ação causou muita polêmica. Ativistas consideraram a retirada dos grafites um ato arbitrário da prefeitura, que não teria o entendimento do valor da arte de rua. Com o pretexto de embelezar a cidade, muitas obras de arte foram apagadas e taxadas como pichação. Como reação, pichadores deixaram recados ao prefeito em vários pontos da cidade. O mural do grafiteiro e muralista Eduardo Cobra, na Avenida 23 de Maio, foi pichado em protesto contra o apagamento de outras ilustrações. Após a polêmica, o prefeito voltou atrás de algumas decisões e anunciou um projeto para permitir a pintura de murais de grafite na cidade como um museu de rua a céu aberto, um museu de arte de rua a céu aberto. Na proposta, um grupo de grafiteiros receberá recursos da prefeitura para fazer intervenções em pontos previamente escolhidos da cidade. Vocês viram aí, né? Um texto sobre uma polêmica onde mandaram apagar algumas obras de arte, que foram inclusive taxadas de corrupção. O texto remete a uma antiga e duradoura polêmica da história da arte urbana causada pela letra A. Ignorância de líderes de governo quanto ao valor da arte. Tá falando isso no texto, gente? A meu ver, está falando de um único líder de governo, que é o João Dória, né? Então, provavelmente não é essa a questão. E também não é essa a essência do texto. Letra B. Associação do grafite à poluição visual das grandes metrópoles urbanas. Faz sentido, né, gente? As pessoas associam o grafite à pichação e acham que é tudo a mesma coisa e que ele polui visualmente a cidade. Vamos guardar essa alternativa. Letra C. Persistente confusão entre grafite e pichação, por ambos serem feitos em muros e paredes e utilizarem o spray, porém tendo propostas bem diferentes. Faz sentido para vocês? Para mim também faz. Vamos guardar essa questão. Letra D. Arrogância, preconceito, prepotência e desvio de intelectualidade cultural de líderes políticos boçais provenientes da classe burguesa quanto à arte feita por jovens da periferia. Gente, será que essa alternativa estaria certa? Se uma alternativa fala que os líderes de governo são arrogantes, preconceituosos, prepotentes, com desvio de intelectualidade e são políticos boçais, inclusive a palavra boçal é uma palavra que ela está sendo banida, né, do vocabulário por ela ter referências racistas, você acha que essa alternativa está correta? Se ela é uma alternativa que já está julgando os outros, né, então ela provavelmente não é correta também. Nem todo líder político, nem todo líder de governo tem essas coisas aí, né? E a acusação de desvio intelectual, cultural, é uma coisa muito forte, né? Então provavelmente não é essa a alternativa. Pichação e grafite serem dois tipos de arte marginalizados pela sociedade. Qual é o erro dessa questão? Eu estou logo dizendo que ela está errada. Que está dizendo que a pichação também é um tipo de arte, quando na verdade ela é um tipo de vandalismo, né? Então nós ficamos com a letra B e a letra C. Toda vez que vocês ficarem em dúvida, recorram ao texto e vejam o que o texto está falando em si. O texto está falando da associação do grafite à poluição visual das grandes metrópoles urbanas. De certa forma, sim, mas está dizendo que ele é comparado à pichação. Portanto, a resposta certa é a letra C. Há uma persistente confusão entre grafite e pichação ainda hoje, por ambos serem feitos em muros, certo? Ambos serem feitos em paredes, ambos utilizarem o spray, porém as propostas são bem diferentes. O grafite tem uma proposta artística de embelezamento da cidade e o grafite tem uma proposta de vandalismo e marginalidade, ok? Então, resposta certa, a letra C. Questão 7. Puxar o ar um pouquinho aqui, gente. O grafite, modalidade de arte urbana, ganhou força nos anos 80, destacando-se cada vez mais no circuito artístico, realizado geralmente por jovens afrodescendentes da periferia de centros urbanos como Nova York, sendo que teve como representantes norte-americanos atenção. Está perguntando dos artistas dos Estados Unidos que foram referência no grafite. Os Gêmeos, duplas de irmãos que consagrou o grafite no circuito de arte pelo mundo. Eles consagraram, sim, o grafite na arte pelo mundo, mas eles são brasileiros, né? Keith Haring e Banksy
grafiteiros anônimos que fizeram esta arte conhecida mundialmente. O Keith Haring não é anônimo e também o Banks não é americano. Vamos em frente. Jean-Michel Basquiat e Samo, cuja arte era influenciada pelos quadrinhos e desenhos animados. Faz sentido para vocês? Para mim também. Mas qual é o erro aí? O Jean-Michel Basquiat e o Samo são a mesma pessoa, né? O Jean-Michel Basquiat assinava como Samo pelas ruas da cidade e a arte dele é inspirada em desenhos animados até certo ponto, né? Letra D. Keith Haring com seus traços simples e contornos grossos e expressivos, e Basquiat com sua arte expressionista que evidenciava os negros e classes menos favorecidas. Faz sentido para vocês? Para mim também faz. Então essa é a provável resposta certa, mas vamos ver a letra E. Kenny Scharf e Rui Amaral, que tiveram problemas com a polícia e outros órgãos públicos que os viam como pichadores. A segunda informação é verdade, mas no início diz que o Rui Amaral é um artista americano, quando na verdade ele não é. Nossa resposta, portanto, é o Keith Haring, que vocês devem lembrá-lo da nossa apostila. Ele tinha uma imagem dele lá desenhando no metrô de Nova York. E o Jean-Michel Basquiat também, que fazia essa arte expressionista, cheia de muitos traços, né? Uma arte que evidenciava os negros. Então a resposta correta aqui é a letra D. E a gente ainda vai ver também um trabalhinho sobre o Keith Haring ainda hoje. Questão 8, se eu não me engano é a última questão aqui. Vamos lá. Temos aí a obra Estrangeiro no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, de Os Gêmeos. Hoje a arte de rua é aceita a ponto de ocupar galerias e museus. E parte da responsabilidade é de Gustavo e Otávio Pandolfo. Sob a alcunha Os Gêmeos, os irmãos que começaram grafitando seus bonecos de cabeção amarelo nos muros e viadutos da cidade, exibem suas criações em algumas das instituições mais prestigiadas do planeta. Abre aspas. Grafite se aprende na rua. Nesse sentido, São Paulo foi uma grande escola. Fecha aspas. Explica Otávio. Abre aspas. Quando vamos para fora, levamos um pouco daqui conosco. Fecha aspas, completa Gustavo. Então o que está falando o texto? Essencialmente está dizendo que o grafite começou nas ruas, né? E hoje ele é tão reconhecido como arte que ele ganhou espaço, né, dentro dos museus e galerias de arte, né? As instituições tradicionais de arte. O texto revela uma característica particular do grafite. Apesar de ter sido criado nas ruas, ganhou tamanha dimensão no mundo artístico que foi inserido nas tradicionais exposições de museus e galerias de arte. Apesar deste reconhecimento, sabe-se que esta modalidade surgiu. Vamos lá, gente, marque essa resposta aí. Letra A. Como opção à arte tradicional moderna, que era tipicamente burguesa e elitizada? Seria essa a resposta? Letra B. Para ocupar uma lacuna, ou seja, um espaço vazio na história da arte que nunca antes teve suporte moralístico? Letra C. Para a democratização massiva da arte, apropriando-se do espaço urbano e público? Letra D. Com a intenção de competir com as intervenções urbanas que também se utilizam das ruas, mas se restringe às artes cênicas? Ou a letra E. A partir da pichação, sendo que nesta sua origem nefasta, o grafite era tido como vandalismo. Então o texto vai revelar o que aí, gente? Qual é essa característica aí? O texto diz o seguinte, mais uma vez falando. O grafite ganhou tanto respaldo que hoje em dia ele é apresentado nas instituições tradicionais de arte como museus e galerias. Então vamos eliminar primeiras respostas que estão erradas, né? A letra E diz que o grafite surgiu a partir da pichação e que era tido como vandalismo. O grafite era tido como vandalismo. Agora, é difícil dizer se ele surgiu a partir da pichação, porque a pichação ela continua existindo. Se ela fosse uma evolução natural, ela teria sumido, né? E além do mais, a pichação nunca teve uma intenção artística, então elimina a letra E. Que mais que dá pra gente eliminar aí, gente? Que o grafite surgiu como opção à arte tradicional, a letra A, tô lendo aí, a arte tradicional moderna, que era tipicamente burguesa e elitizada. Bom, gente, de fato, né, a arte moderna, ela era burguesa e elitizada. O acesso a ela era mais por pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. Vamos guardar essa alternativa aí. Para ocupar uma lacuna na história da arte que nunca antes teve suporte moralístico. Lá na nossa apostila, lá no nosso slide, nós vimos que desde lá do Império Romano
os artistas já faziam obras que utilizavam de espaços públicos, né? De mural e de muros. Então, elimina a letra B. Letra C. Para a democratização massiva da arte, apropriando-se do espaço urbano e público. Essa questão faz sentido porque o grafite ele é uma democratização da arte, né? Ou seja, massiva, para o povo, para todo mundo, e se apropria do espaço urbano e público. Sim, faz sentido, né? Letra D. O grafite surgiu com a intenção de competir com as intervenções urbanas, que também se utilizam... Não, gente, não tem isso na história do grafite, né? E não estavam querendo competir com nada. Quando a gente ficar em dúvida, o que a gente tem que fazer? Voltar ao texto e voltar à pergunta. Diz assim, a pergunta. Apesar deste reconhecimento, ou seja, apesar do grafite hoje ocupar galerias, apesar do grafite hoje estar em museus, sabe-se que esta modalidade surgiu em, gente, letra A ou letra C? Surgiu como uma opção à arte tradicional moderna, que era tipicamente burguesa ou elitizada, ou surgiu para a democratização massiva da arte apropriando-se do espaço urbano e público? O que é que faz mais sentido? Dizer que o grafite é uma arte que se apropria do espaço urbano, uma arte que se apropria do espaço público. Essa era uma questão difícil, mas a resposta é a letra C. Porque nós sabemos, né, e a coisa mais essencial que nós sabemos sobre o grafite é que ele é uma arte democrática, uma arte do povo, uma arte que se encontra, né, nas ruas da cidade e que apesar de ele estar em galerias, ele sempre vai estar no espaço urbano e público. Eu espero que vocês tenham conseguido acertar muitas questões e agora nós retornamos lá para a nossa sala de aula no Google Classroom.